A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Ageu. E o profeta Ageu, ele profetiza no tempo do rei Dario, o rei persa. Através dele, o povo cativo na Babilônia retornou a Judá. E eles começaram a edificar a cidade de Jerusalém. E uma das coisas que a cidade de Jerusalém tinha, no centro dela, era o templo, que aponta para a casa de Deus. Não sei se você sabe, mas se tem algo importante sendo edificado no universo inteiro, se chama casa de Deus. Você vai enxergar essa construção desde o início das Escrituras. Você percebe no texto de Gênesis, quando Deus fala a respeito do Éden, ele vai falar a respeito da árvore da vida, ele vai falar a respeito da presença de Deus, ele vai falar a respeito do rio de vida, ele vai falar a respeito que nesse rio era cheio de pedras preciosas, de riquezas exuberantes. E você vai perceber no final da Bíblia uma descrição semelhante. É como se no início das Escrituras você tivesse ali um rascunho do projeto, da casa de Deus, do lugar que ele planejou. É como um pai, Deus é como um pai que está edificando a sua casa e ele tem um cômodo, um quarto para cada um dos seus filhos. E lá no final nós enxergamos essa casa de Deus pronta no livro de Apocalipse, no capítulo 21, 22, o destino eterno do seu povo, o lugar onde não vai ter mais choro e nem dor. Então esse é um plano de Deus, da salvação de Deus. E é interessante que o livro de Ageu, ele trata sobre a construção, a reconstrução do templo. E no tempo que eles estavam edificando o templo, aí tem a profecia de Ageu, aonde as pessoas não estavam se importando muito com a construção da casa de Deus. E elas estavam primeiramente investindo nas suas próprias vidas, nas suas próprias casas. Não que isso não seja bom, não. Deus deseja que você invista na sua casa, Deus deseja que você invista na sua família, mas Deus deseja que nós coloquemos a casa de Deus, a construção que Ele está fazendo, em primeiro lugar. E uma das coisas para você entender é que a casa de Deus, ela não é simplesmente um prédio onde você vai assistir um culto, mas é a edificação do Senhor. Quando os discípulos, os primeiros, os apóstolos, eles têm revelação a respeito de Cristo, Deus disse para Pedro assim: Pedro, tu és pedra. Quer dizer, você é homem de revelação, você enxergou quem eu sou. Então sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, Deus edifica a sua igreja através de homens que têm revelação a respeito de Jesus. E o que Jesus está fazendo hoje no universo inteiro? Edificando a sua igreja, a sua casa, a casa de Deus. E Ele nos convida para fazer parte dessa construção. Nós somos cooperadores. Então não tem como seguir a Deus, a Jesus, sem ser cooperador da casa de Deus. E o que Deus está falando através do profeta Ageu para aquele povo é: olha, vocês têm deixado a minha casa abandonada, em ruínas. E aquilo é uma imagem real, física, da construção feita de pedras. Mas, amado, nós estamos falando de uma construção espiritual, aonde pessoas estão sendo alcançadas por Jesus. Essa construção está acontecendo a cada dia. E ele está dizendo assim: olha, será que é tempo de você concentrar seus investimentos só naquilo que é seu? Será que esse tempo da graça não é um tempo de salvação, onde você deve colocar em primeiro lugar o investimento no reino de Deus? E é por isso que em determinado momento, onde Jesus enxerga as pessoas preocupadas, e lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, as que nós precisamos, comer, vestir, morar, pagar aluguel, ele diz que isso serão acrescentados. E o profeta Ageu fala a respeito disso, de como as coisas estavam retidas, não estavam fluindo. Por que não estavam fluindo? É porque eles não eram abençoados? Não, eles eram abençoados. Assim como nós somos abençoados. Assim como você é abençoado. Mas nós não podemos reter o melhor que é para Deus. Nós devemos dar nossas primícias, aquilo que é primeiro para o Senhor. Quando nós fazemos isso, nosso coração está no lugar certo. Porque não se trata de dinheiro, se trata de um coração. Aonde você tem colocado em primeiro lugar o seu coração? É no Senhor, é na sua obra. Ele diz que as demais coisas vão fluir.
Então, assim, dê o melhor para Deus. Assim, não dê qualquer coisa, não dê o resto. Né? Deus não aceita o resto do nosso coração. Ele deseja que a primeira coisa que esteja no nosso coração seja Ele e a sua obra. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.